Meu nome é Conceição, mas desde menina todos me chamam de Dona Seição. Tenho 78 anos agora. Mas esta história que vou contar começa quando eu tinha 70. Nunca pensei que aos 70 anos de idade eu fosse sentir de novo aquele frio na barriga, aquele tremor nas mãos quando o telefone tocava. Nunca pensei que depois da morte do Antenor, meu marido por mais de 40 anos, eu pudesse me sentir viva de novo daquele jeito. Nasci e cresci em Piumhi, cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde o tempo passa devagar como o melado escorrendo da colher. Todo mundo conhece todo mundo. Os segredos correm mais rápido que a água do córrego depois da chuva forte. Foi lá que criei meus 3 filhos, a Márcia, o Antônio e a Luísa. Sempre fui feliz com o que tinha. Uma casa simples, mas bem cuidada. Um quintal com pés de jabuticaba. Um fogão a lenha que fazia o melhor pão de queijo daquelas bandas. A vida não foi fácil para mim, mas também não posso reclamar. O Antenor era homem de poucas palavras, trabalhador. Nunca deixou faltar nada em casa. Não era de muitos carinhos, mas do jeito dele, me respeitava. Quando ele se foi, há 8 anos de um derrame que levou ele numa quarta-feira de manhã, pensei que minha vida tinha acabado ali também. Os primeiros meses foram de um silêncio tão grande dentro de mim que nem os passarinhos que cantavam no quintal eu conseguia escutar. A Márcia, minha filha mais velha, me levou para morar com ela na capital. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela casa", ela dizia. E eu fui, mais pelo medo de ficar sozinha do que pela vontade de sair da minha terra. No apartamento da Márcia, eu me sentia como passarinho engaiolado. O barulho dos carros, a correria, aquele céu que parecia longe demais. Eu passava horas olhando pela janela, esperando o tempo passar. Nos primeiros 2 anos eu vivia pelos cantos, só fazendo as comidinhas que meus netos gostavam, arrumando o que já estava arrumado. Minha filha e o marido dela trabalhavam o dia inteiro, os netos na escola. E eu ficava ali, com o crochê e a televisão como companhia. À noite, deitada na cama, eu puxava da gaveta o velho diário que escondia debaixo das combinações. Ali eu escrevia os sonhos que nunca contei para ninguém, nem pro Antenor. Sonhos de conhecer o mar, de ver o pôr do sol lá das montanhas do Chile, que eu via nas revistas, de aprender a dirigir um carro. Foi a Luísa, minha caçula, que começou a me levar para o centro de convivência perto da casa dela. "Mãe, a senhora precisa conversar com gente da sua idade, fazer uma atividade." No começo eu relutei. Achava que lugar de idoso era mesmo, quietinho em casa, não incomodando ninguém. Mas acabei cedendo, mais para agradar ela do que por acreditar que aquilo ia fazer alguma diferença. No centro de convivência tinha aula de tudo quanto é coisa. Dança, pintura, artesanato, computação. Eu comecei na aula de crochê, que era o que eu já sabia fazer. Aos poucos fui me enturmando com as outras senhoras, trocando receitas, conversando sobre os remédios para pressão, os filhos e os netos. A vida começou a ganhar uma corzinha diferente, como quando o sol começa a nascer depois de uma noite comprida. Mas foi só depois que eu decidi fazer as aulas de dança de salão que tudo mudou. Eu, que só tinha dançado nas festas da igreja, no braço do Antenor, que me levava sem muito gosto, de repente me vi rodopiando numa sala cheia de espelhos,
aprendendo passos de bolero e samba. Minhas pernas doíam no fim da aula, mas eu voltava para casa com um sorriso no rosto que há muito tempo não aparecia. Foi numa dessas aulas que conheci o Geraldo. Ele tinha 75 anos, era viúvo há 10 e tinha um jeito calmo de falar que me lembrava o movimento das águas do rio da minha cidade. Alto, magro, com uma postura elegante mesmo com a idade. Os cabelos todos brancos penteados para trás. Os olhos azuis que pareciam guardar mistérios de outros tempos. Ele me chamou para dançar logo no primeiro dia em que apareceu na aula. E eu, sem jeito, aceitei. "A senhora dança muito bem, Dona Conceição", ele disse. E eu senti minhas bochechas pegando fogo igual brasa do fogão a lenha. Não estava acostumada com elogios. O Antenor nunca foi homem de falar essas coisas. "É o senhor que conduz bem", respondi, de olhos baixos, sentindo como se tivesse 16 anos outra vez. No fim da aula, ele me ofereceu carona até em casa. Eu recusei. Disse que minha filha vinha me buscar. Era mentira. Eu voltava de ônibus, sozinha mesmo. Mas tinha medo de aceitar. Medo do que as pessoas iam pensar. Uma viúva respeitada andando no carro de um homem que mal conhecia. Mas o Geraldo era persistente. Na semana seguinte trouxe para mim um saquinho de doce de leite que ele mesmo tinha feito. "Aprendi com minha mãe lá em Ouro Preto", contou orgulhoso. O doce estava bom mesmo, mas o gesto me deixou sem saber o que fazer. Guardei o saquinho na bolsa como um tesouro e só comi em casa, escondida como se estivesse cometendo algum pecado. Nas semanas que se seguiram, o Geraldo foi se tornando uma presença constante nas minhas aulas de dança. Sempre me tirava para dançar pelo menos uma vez. Sempre tinha um elogio discreto, uma atenção que me desconcertava. Comecei a me arrumar com mais cuidado nos dias de aula. Passava o batom clarinho, prendia o cabelo com mais capricho, escolhia a roupa na noite anterior. Parecia uma menina se preparando para o primeiro baile. Um dia, depois da aula, ele me convidou para tomar um café na padaria da esquina. Eu hesitei, mas acabei aceitando. "Só um cafezinho rápido", avisei, como se estivesse me desculpando com alguém. No café, ele me contou da sua vida. Tinha sido professor de história. Tinha 2 filhos que moravam longe, em São Paulo, e 4 netos que via nas férias. A esposa dele tinha morrido de câncer, depois de uma luta de 3 anos. "Pensei que nunca mais ia querer olhar para a mulher. Nenhuma, Dona Seição", ele disse, me olhando nos olhos de um jeito que me fez baixar os meus. "Mas a vida tem dessas surpresas." Eu não soube o que responder. Meu coração batia como tambor de festa de São João. E eu sentia um calor subindo. "Pelo pescoço. Preciso ir", falei, juntando minhas coisas. Ele pagou a conta, me acompanhou até o ponto de ônibus. E antes de eu subir, me entregou um papelzinho. "Meu telefone, se a senhora quiser conversar, qualquer dia desses." Guardei aquele papel como se fosse uma relíquia, dentro do meu diário. À noite, deitada na rede que eu tinha armado na varanda dos fundos do apartamento da Márcia, uma mania que trouxe de Pyongyang e não consegui largar. Eu olhava as estrelas e me perguntava se não estava ficando maluca. Uma senhora da minha idade, avó de 5 netos, pensando em romance como se fosse uma adolescente. Mas o que eu não sabia é que aquele papelzinho com o número do Geraldo ia mudar completamente a minha vida, de um jeito que eu nunca imaginei. E que minha própria família, que eu tanto amava, e por quem eu tinha dedicado cada dia da minha existência, seria a primeira a me apontar o dedo e me fazer sentir vergonha de estar viva. Na semana seguinte à aula de dança,
Me vi inquieta como há muito não ficava. Pegava o telefone, olhava para o número do Geraldo e tornava a guardar. Que bobagem, Conceição! Dizia para mim mesma. Mulher da sua idade pensando nessas coisas. Mas o pensamento voltava, teimoso como formiga em dia de chuva. Foi na quinta-feira que tomei coragem e liguei. As mãos tremiam feito folha de bananeira no vento, enquanto eu discava os números. Quando ele atendeu com aquela voz calma e grave, quase desliguei de susto. Alô, quem fala? É a Conceição, da dança. Dona Seição, que alegria a senhora ter ligado. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou da infância em Ouro Preto, das travessuras que fazia nas ladeiras de pedra, da mãe que fazia o melhor doce de leite da região. Eu falei de Piumhi, do cheiro de café fresco da manhã, das flores que plantava no quintal. Parecia que éramos velhos conhecidos, daqueles que se encontram depois de muitos anos e têm 1000 histórias para contar. No fim da ligação, ele me convidou para um almoço no domingo. Conheço um restaurante de comida mineira que vai fazer a senhora se sentir em casa, disse. Aceitei, o coração batendo feito tambor. E logo me vi pensando no que vestir, como arrumar o cabelo. Ridícula, eu me dizia, uma idosa bancando a mocinha. No domingo, contei a Márcia que ia almoçar com uma amiga do centro de convivência. Era mentira. Mas não tive coragem de dizer a verdade. Ela nem prestou muita atenção, ocupada com os preparativos do churrasco que faria para uns amigos do trabalho do marido. Encontrei o Geraldo na porta do restaurante. Ele estava elegante, com uma camisa azul clara e calças escuras, os cabelos brancos bem penteados. Me entregou um pequeno buquê de margaridas, minhas flores favoritas. Coincidência que me fez sorrir. A senhora está linda, Dona Seição, ele disse. E eu, que usava um vestido simples de flores pequenas e um colar de pérolas que tinha sido da minha mãe, senti o rosto esquentar. O restaurante era aconchegante, com toalhas xadrez nas mesas e um cheirinho de comida que fazia lembrar a cozinha da minha mãe. Comemos tutu com linguiça, couve refogada, arroz soltinho e tomamos suco de laranja feito na hora. Para a sobremesa, doce de leite com queijo, que me fez fechar os olhos de prazer. Quando eu era menina, contei a ele enquanto saboreávamos a sobremesa. Minha mãe fazia doce de leite no tacho de cobre. Eu ficava esperando para raspar o fundo depois que o doce esfriava. Na minha casa era igual, ele respondeu, os olhos brilhando com a lembrança. A gente brigava, eu e meus irmãos, para ver quem raspava o tacho. Foi um almoço tão agradável que nem vi o tempo passar. Falamos de tudo, dos livros que gostávamos de ler. Ele de história, eu, os romances de Jorge Amado, das músicas que nos faziam lembrar tempos antigos, dos lugares que sonhávamos conhecer. Quando o sol já começava a se pôr, ele me levou para casa. Parou o carro a 1 quadra do prédio da Márcia, a meu pedido. Não queria que ninguém me visse chegando com um homem desconhecido. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar muito. Posso ligar para a senhora amanhã? Perguntou segurando minha mão de leve quando me despedi. Pode. Respondi sentindo aquele frio bom na barriga que há tanto tempo não sentia. Nas semanas que se seguiram, o Geraldo foi entrando na minha vida como o sol que vai aquecendo. A terra aos poucos depois de uma noite fria. Ligações diárias, encontros discretos para café, passeios pelo parque nas tardes de terça-feira, quando a Márcia achava que eu estava no centro de convivência. Um dia estávamos sentados num banco do parque, observando os pássaros, quando ele segurou minha mão. Não disse nada. Apenas entrelaçou seus dedos nos meus. E assim ficamos, em silêncio. Senti um calor bom subindo pelo braço, uma paz que há muito não conhecia. Dona Seição, ele disse depois de um tempo. A senhora acha que é tarde demais,
Para a gente tentar ser feliz de novo? Aquela pergunta ficou pairando no ar, como o perfume das damas da noite quando a tarde vai caindo. Eu pensei no Antenor, no casamento de mais de 40 anos, nos filhos, nos netos, em tudo o que as pessoas iriam dizer se me vissem de mãos dadas com outro homem sendo uma viúva de idade avançada. Não sei, Geraldo, respondi com sinceridade. Às vezes penso que sim, que já passou o nosso tempo. Mas quando estou com você, sinto que talvez ainda dê tempo de viver algumas coisas boas. Ele sorriu, apertou minha mão de leve e não insistiu no assunto. Era assim com o Geraldo. Ele nunca me pressionava, nunca me fazia sentir que eu devia alguma coisa. Era apenas uma presença boa, como um dia de sol depois de muita chuva. Foi em maio, quando as jabuticabeiras do parque estavam carregadas, que tudo começou a mudar. Estávamos colhendo algumas frutinhas, rindo como crianças quando elas estouravam em nossas mãos, quando o Geraldo se aproximou e me deu um beijo. Foi um beijo leve, apenas um tocar de lábios, mas que fez meu coração disparar, como se eu fosse uma menina recebendo o primeiro beijo do namoradinho da escola. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. Não eram mais apenas as conversas, os cafés, os passeios. Havia toques, olhares, beijos roubados quando ninguém estava olhando. Eu, que achava que essa parte da vida tinha acabado com a morte do Antenor, me vi redescobrindo sentimentos que julgava enterrados para sempre. O Geraldo me fazia sentir bonita, interessante, viva. Ele escutava minhas histórias com atenção verdadeira, ria das minhas piadas, pedia minha opinião sobre assuntos importantes. Com ele, eu não era apenas a mãe, a avó, a viúva. Era a Conceição, mulher com desejos, sonhos e vontades próprias. Num domingo de junho, depois de um almoço especialmente agradável num restaurante à beira da lagoa, o Geraldo me levou para conhecer sua casa. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante, com livros por toda parte, um violão no canto da sala, quadros de paisagens de Minas nas paredes. Ele colocou um disco de Ataúfo Alves para tocar e me tirou para dançar no meio da sala. Dançamos, abraçados, eu com a cabeça encostada no peito dele, ouvindo as batidas do seu coração. O cheiro bom da colônia que ele usava, misturado com o aroma de café recém-coado que vinha da cozinha, me envolvia como um abraço. Quando a música acabou, ficamos ali, parados, abraçados, como se o tempo tivesse parado só para nós. Conceição, ele disse. Era a primeira vez que me chamava sem o dona na frente. Acho que estou apaixonado pela senhora. Aquelas palavras entraram no meu coração como água fresca num dia de calor. Eu, que achava que nunca mais ouviria, algo assim, que pensava ter passado da idade de receber declarações de amor, fiquei sem saber o que responder. Geraldo, nós já temos idade para sermos felizes? Ele completou segurando meu rosto entre suas mãos. Nunca é tarde para isso, Conceição. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça girando de pensamentos. Parte de mim queria se entregar a esse sentimento novo, tão inesperado na minha idade. Outra parte tinha medo, vergonha, culpa. O que meus filhos diriam? O que as pessoas iriam pensar? Uma senhora de 70 anos namorando como se fosse uma adolescente. Decidi que era hora de contar para Márcia. Ela era a mais compreensiva dos meus filhos. Pelo menos era o que eu pensava. Num domingo, quando o marido dela tinha saído com os meninos para o jogo de futebol, pedi para conversar. Mãe, a senhora está doente? Ela perguntou, preocupada com meu jeito sério. Não, filha. Estou bem de saúde. É que conheci uma pessoa. Uma pessoa? Ela repetiu sem entender. Um homem. Um viúvo que frequenta o centro de convivência. Nós temos saído juntos.
Márcia ficou me olhando como se eu tivesse dito que ia me juntar a um circo. Saindo juntos? Como assim, mãe? A senhora está namorando? O tom dela era de incredulidade, quase de deboche. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas continuei. Sim, acho que é isso. Estamos nos conhecendo melhor. Ele é um homem bom, educado, foi professor. Mãe, pelo amor de Deus! Ela me interrompeu. A senhora tem 70 anos. É avó dos meus filhos. O que a senhora está pensando? Que ainda estou viva, filha, respondi, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Que ainda posso ter companhia, carinho, alguém para conversar. Márcia se levantou, andou pela sala, as mãos na cintura, como fazia quando estava nervosa desde pequena. E o pai? A senhora não pensa nele? Não tem respeito pela memória dele? Seu pai está morto há 8 anos, Márcia. Eu o respeitei em vida e o respeito até hoje. Mas estou sozinha e encontrei alguém que me faz bem. O que as pessoas vão dizer, mãe? Já pensou nisso? Uma senhora da sua idade namorando por aí? Os meninos vão ficar constrangidos. Todo mundo vai comentar. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Então era isso. A preocupação dela não era comigo, com a minha felicidade, mas com o que os outros iam pensar, com o constrangimento que eu poderia causar. Não pensei que fosse tão importante o que os outros vão dizer sobre a minha vida. Falei, a voz mais baixa agora, sentindo um nó na garganta. A mãe sempre foi uma mulher decente, respeitada. Por que agora, no fim da vida, vai querer dar esse vexame? Vexame. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Era assim que minha própria filha via a possibilidade da minha felicidade. Um vexame. Uma vergonha. Acho melhor terminarmos essa conversa outro dia, disse, me levantando. Não queria chorar na frente dela. Não queria mostrar como suas palavras tinham me machucado. Nos dias que se seguiram, o clima em casa era de tensão. Márcia mal falava comigo. E quando falava, era com aquele tom de quem está decepcionada. Ela contou para o marido, que passou a me olhar de um jeito estranho, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Até os netos pareciam diferentes comigo, mais distantes. Talvez instruídos pelos pais a terem cuidado com a avó que estava estranha. No fim da semana, Antônio e Luísa apareceram juntos para um café da tarde. Percebi logo que Márcia tinha contado a eles, pelos olhares que trocavam, pelo jeito artificial como me tratavam. Mãe, a Márcia nos contou sobre esse amigo da senhora, começou Antônio, sempre mais direto dos três. Estamos preocupados. Não há motivo para preocupação. O Geraldo é um homem de bem, respeitador. Mãe, não é isso, interrompeu Luísa, a voz suave como sempre, mas com um tom condescendente que me irritou. É que a senhora já está numa idade. A gente tem medo que esse homem esteja se aproveitando. Se aproveitando de quê, minha filha? Eu não tenho dinheiro, não tenho bens. De uma senhora sozinha, vulnerável, explicou Antônio. Tem muito aproveitador por aí, mãe. A senhora sabe. Foi então que percebi. Eles não conseguiam me ver como uma mulher, apenas como uma velha indefesa. Não passava pela cabeça deles que o Geraldo pudesse estar genuinamente interessado em mim, em minha companhia, em quem eu era. Já pensou se esse homem quer se aproveitar da casa da senhora em Piumhi? Continuou Antônio. Ou se ele está atrás de alguma pensão, alguma coisa assim? O Geraldo tem a vida dele resolvida, filho. Foi professor a vida toda. Tem a aposentadoria dele, o apartamento dele. Não precisa do pouco que eu tenho. A senhora mal conhece esse homem, mãe, insistiu Luísa. Como pode ter tanta certeza?
A conversa continuou nesse tom por quase 1 hora. Meus filhos, aqueles que eu tinha criado com tanto amor, que tinha ensinado a respeitar os outros, a não julgar sem conhecer, estavam ali, me julgando, me diminuindo, me tratando como se eu fosse incapaz de tomar decisões sobre a minha própria vida. Quando saíram, me senti mais sozinha do que nunca. Sentei na minha rede, olhando para o céu estrelado de Belo Horizonte, tão diferente do céu de Piumhi, e chorei silenciosamente. Chorei pelo amor que tinha encontrado tão tarde, pela incompreensão dos meus filhos, pela vergonha que eles sentiam de mim. Naquela noite, peguei meu velho diário escondido e escrevi: será que, aos 70 anos, ainda tenho o direito de escolher a minha felicidade? Ou devo me resignar a ser apenas a viúva do Antenor, a mãe do Antônio, da Márcia e da Luísa, a avó dos meninos? Será que já não tenho mais direito de ser a Conceição, simplesmente a Conceição, com desejos e sonhos que são só meus? A resposta para essas perguntas viria com o tempo, e seria muito diferente do que eu imaginava naquela noite de tristeza. Mas uma coisa eu já sabia. Não estava disposta a abrir mão dessa nova chance que a vida tinha me dado, nem mesmo pelo amor dos meus filhos. Pela primeira vez em 70 anos, eu iria escolher a minha própria felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar a incompreensão e até mesmo o desprezo da minha família. A vida continuava, mesmo com toda a atenção familiar. Eu e o Geraldo seguíamos nos encontrando cada vez mais apaixonados, mas com uma discrição que beirava a clandestinidade. Nossos encontros agora tinham um gosto especial de segredo, como se fôssemos 2 adolescentes fugindo dos olhares reprovadores. No centro de convivência, minhas amigas começaram a perceber a mudança. Dona Judith, uma senhora baixinha e espevitada que fazia aula de pintura, foi a primeira a notar. "Tem algo diferente em você, Conceição", ela disse numa tarde de quinta-feira, enquanto pintávamos vasos de cerâmica. "Seus olhos estão diferentes, mais brilhantes." Não contei nada a princípio. Mas Judith não era de desistir fácil. Na semana seguinte, durante o lanche coletivo, me pegou de surpresa. "Você está apaixonada", declarou batendo a colher no café. "Não adianta negar." Foi quando desabei. Contei tudo sobre o Geraldo, sobre os encontros, sobre a reação dos filhos. Judith segurou minha mão. "Minha filha, a gente tem que viver", disse ela. "Já sofreu muito, já cumpriu todas as obrigações. Agora é hora de pensar em você." O apoio de Judith me deu força, mas a situação com meus filhos estava cada vez mais difícil. Márcia praticamente não me dirigia a palavra. Os netos, antes tão chegados, agora me tratavam com uma distância que doía. Foi numa tarde de sábado que o mundo desabou completamente. Márcia apareceu em casa com uma pasta cheia de papéis. Seu rosto estava fechado, aquele jeito que ela tinha quando estava prestes a dar uma bronca. "Mãe, precisamos conversar", ela disse, jogando a pasta na mesa. Dentro havia impressões de conversas de WhatsApp, prints de mensagens minhas com o Geraldo. Ela tinha invadido meu telefone. Tinha grampeado cada conversa, cada troca de mensagens. "O que a senhora acha que está fazendo?" ela perguntou, as mãos tremendo de raiva. "Esse homem está claramente se aproveitando da sua ingenuidade." As mensagens eram simples, cheias de carinho. Nada demais. Mas para Márcia, representavam uma ameaça. "Você não tem o direito de invadir minha privacidade", respondi, sentindo o sangue subir. Foi o primeiro momento em que enfrentei minha filha. De verdade. Não mais como a mãe submissa, mas como uma mulher que tinha direito à sua própria vida. "Enquanto a senhora morar nesta casa", Márcia gritou, "vai seguir as minhas regras." Naquele momento, algo se quebrou definitivamente entre nós. O amor continuava,
mas o respeito tinha desaparecido. Liguei para o Geraldo chorando. Ele me escutou, em silêncio, e disse apenas: "Vamos resolver isso juntos, Conceição." O que eu não sabia era que a maior provação ainda estava por vir, e envolveria uma decisão que mudaria completamente minha vida. A decisão veio numa madrugada de lua cheia, quando o silêncio do apartamento da Márcia era quebrado apenas pelo barulho distante dos carros. Eu estava deitada na rede, meu refúgio íntimo que trouxera de Pyongyang, os olhos fixos no teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. A vida tinha sido tão previsível por tanto tempo. Cuidei de marido, criei filhos, vi netos nascerem, enterrei Antenor. Segui o caminho que se esperava de mim. Nunca reclamei, nunca questionei. Agora, aos 70 anos, quando finalmente encontrava um pouco de felicidade, parecia que todo mundo tinha o direito de opinar sobre minha vida, menos eu. Peguei meu velho diário escondido debaixo das combinações e reli algumas páginas amareladas pelo tempo. Sonhos antigos, pequenas frustrações, momentos de alegria simples. Nunca tinha sido uma mulher de grandes rebeldias ou ousadias. Sempre aceitei o que a vida me deu. Mas agora, tão tarde, algo dentro de mim se recusava a aceitar. Geraldo me ligou cedo na manhã seguinte. "Tenho uma proposta para você", disse com aquela voz calma que me acalmava. "Que tal morarmos juntos?" A proposta caiu como uma bomba. Morar junto? Aos 70 anos? Com um homem que conhecia há tão pouco tempo? Minha cabeça girava de possibilidades e medos. "Não precisa responder agora", ele continuou, percebendo meu silêncio. "É só uma ideia. Meu apartamento tem espaço, você teria seu próprio quarto até se sentir confortável. E poderíamos dividir os dias, as refeições, as conversas, sem precisar nos esconder." Prometi pensar no assunto. Mas quanto mais refletia, mais a ideia parecia impossível. Meus filhos jamais aceitariam. A vergonha que sentiriam de mim seria ainda maior. E havia o fantasma do Antenor. O que ele pensaria de mim lá do outro lado? Não que nosso casamento tivesse sido um mar de rosas, mas tínhamos construído uma vida juntos. Tínhamos história. Naquela semana, minha filha Márcia tomou uma decisão que mudaria tudo. Numa reunião com Antônio e Luísa, chegaram à conclusão de que eu precisava ser protegida de mim mesma. Começaram os preparativos para me internar numa casa de repouso. "Ela não está em seu perfeito juízo", ouvi Márcia comentando pelo telefone com Antônio. "Esse homem está claramente manipulando ela. Precisa ser internada para o próprio bem." Foi Luísa, sempre a mais sensível, que deixou escapar os planos durante uma visita. "Mãe, estamos pensando no seu bem-estar", ela disse, segurando minha mão com aquele olhar de pena que me deixava furiosa. "Encontramos um lugar muito bonito, com jardim, atividades, assistência médica. A senhora vai poder descansar, se recuperar dessa confusão mental." "Que confusão mental, Luísa?" eu perguntei, puxando minha mão. "Estou perfeitamente lúcida. Só porque conheci alguém que me faz feliz, agora sou louca?" Ela desviou o olhar, desconfortável. "Não é isso, mãe. É que a senhora nunca foi assim. Sempre foi tão recatada, tão correta. E agora, de repente, está se comportando como uma..." Ela não completou a frase, mas eu sabia o que viria. Como uma mulher sem vergonha,
como uma velha assanhada, como alguém que não merecia respeito, como uma mulher que está viva. Até completei, uma raiva que nunca tinha sentido antes crescendo dentro de mim. É isso que incomoda vocês, não é? Que eu não esteja apenas esperando a morte chegar, quietinha num canto, sem incomodar ninguém? Luísa se levantou, os olhos cheios de lágrimas. A senhora não está sendo justa. Estamos preocupados, só isso. Mas eu sabia que não era só isso. Eles estavam envergonhados da mãe idosa que ainda sentia desejo, que ainda queria companhia, que ainda sonhava. Eu era um constrangimento para eles. Depois que Luísa saiu, fiquei sentada na sala por horas, olhando pela janela, vendo a vida passar lá fora. A imagem da casa de repouso me perseguia. Eu já tinha visitado lugares assim. Alguns eram bonitos, limpos, bem cuidados. Mas todos tinham o mesmo ar de sala de espera. Pessoas esperando o tempo passar, esperando visitas que raramente vinham, esperando a morte chegar. Não era assim que eu queria passar meus últimos anos. Não depois de ter redescoberto o sabor da alegria, a emoção de um olhar, o calor de uma mão na minha. Naquela noite liguei para o Geraldo. "Aceito sua proposta", disse sem rodeios. "Quando posso me mudar?" Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento pensei que ele tivesse mudado de ideia. Mas então ouvi sua risada, aquela risada gostosa que me lembrava o som da água correndo no riacho lá de Pyumri. "Quando quiser, Seisão. A casa já é sua também." No dia seguinte, comecei a separar minhas coisas discretamente. Não tinha muito. Algumas roupas, meus remédios, o álbum de fotografias antigas, meu diário, a Bíblia que tinha sido de minha mãe, o rosário de madeira. A vida toda coube em 2 malas pequenas. Escolhi uma terça-feira para partir. Márcia e o marido estariam no trabalho o dia todo, os netos na escola. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. "Queridos filhos, decidi viver o que me resta de vida, do meu jeito. Não estou louca nem sendo manipulada. Estou apenas escolhendo ser feliz. Vou morar com o Geraldo, mas não deixarei de ser mãe de vocês, avó dos meus netos. Quando estiverem prontos para me aceitar como sou, estarei esperando. Com amor, mãe." Geraldo me esperava na porta do prédio com o carro. Quando entrei com minhas 2 malas e o coração palpitando, entre medo e esperança, ele segurou minha mão. "Tem certeza, Conceição?" perguntou, os olhos azuis fixos nos meus. "Não", respondi com sinceridade. "Mas tenho certeza que quero descobrir." O apartamento dele ficava num bairro tranquilo, num 2º andar com sacada voltada para uma praça. Era simples, mas aconchegante, cheio de livros, com um cheiro bom de café e uma luz suave que entrava pelas janelas amplas. Como prometido, tinha um quarto só para mim, decorado com flores frescas e uma colcha de crochê na cama que lembrava as que minha mãe fazia. Na mesinha de cabeceira, uma fotografia minha que ele tinha tirado num dos nossos passeios no parque, sem que eu percebesse. Na foto eu sorria olhando para o céu, os cabelos brancos soltos ao vento. "Essa é você, Conceição", ele disse, abraçando meus ombros. "Livre, bonita, viva. Foi por essa mulher que me apaixonei."
Os primeiros dias foram estranhos. Eu, que nunca tinha vivido com outro homem a não ser meu marido, me sentia deslocada, como se estivesse fazendo algo errado. Mas o Geraldo tinha um jeito de me deixar à vontade. Não tinha pressa para nada, respeitava meu espaço, meus silêncios, meus medos. Dividíamos as tarefas naturalmente. Ele fazia o café da manhã. Eu preparava o almoço. Às tardes, líamos juntos na sala ou dávamos pequenos passeios pela praça. À noite, jantávamos ouvindo música clássica, que ele adorava e que fui aprendendo a apreciar. Íamos dormir cada um em seu quarto, sem pressões, sem expectativas. Foi só depois de 2 semanas que bati na porta do quarto dele numa noite. Entrei tremendo, com uma camisola de algodão e os cabelos presos numa trança frouxa. "Posso dormir aqui hoje?" Perguntei, a voz quase sumida de nervoso. "Pode ficar o tempo que quiser", ele respondeu, abrindo espaço na cama para mim. Deitei ao lado dele, sentindo o calor do seu corpo, o cheiro bom do seu pescoço. Ele me abraçou, por trás, os braços em volta da minha cintura sem tentar nada mais. E assim adormecemos como 2 velhos amigos, como 2 jovens amantes, como 2 pessoas que tinham encontrado no outono da vida um novo começo. Enquanto isso, em casa da Márcia, o caos se instalou. Quando encontraram meu bilhete, foi como se uma bomba tivesse explodido. Márcia ligou para os irmãos aos prantos, dizendo que eu tinha sido sequestrada, que estava sendo mantida contra minha vontade. Decidiram ir até a delegacia, mas o delegado, um homem de meia-idade sensato, os acalmou. "Se a senhora deixou um bilhete claro, está com suas faculdades mentais e foi por vontade própria. Não há crime nenhum", explicou. "Sua mãe é uma adulta capaz. Pode decidir onde e com quem quer viver." Isso só aumentou a ira de meus filhos. No dia seguinte, os 3 apareceram como uma tempestade na porta do apartamento do Geraldo. Souberam o endereço porque Antônio tinha um amigo que trabalhava em uma das operadoras de celular e conseguiu rastrear meu telefone. Atendi a porta com o coração na mão. Fazia quase 1 mês que não os via. "Mãe, pelo amor de Deus!" Márcia foi a primeira a falar, tentando entrar à força. "O que a senhora está fazendo?" Geraldo veio por trás de mim, a mão gentilmente pousada no meu ombro. Uma presença silenciosa, mas firme. "Estou vivendo, filha", respondi sem abrir mais a porta. "Como disse no bilhete, quando estiverem prontos para me aceitar como sou, podemos conversar, mas não permitirei que me tratem como uma criança ou uma demente." "A senhora está envergonhando toda a família!" Antônio explodiu, o rosto vermelho de raiva. "Todo mundo está comentando. A senhora tem ideia do que está fazendo com a gente?" Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Então, era isso que importava. Não minha felicidade, não meu bem-estar, a aparência. O que os outros iam pensar. "Lamento que sintam vergonha de mim", respondi. A voz mais firme do que jamais tinha sido. "Mas vivi a vida inteira pelos outros. Agora vou viver para mim." Fechei a porta, as pernas tremendo tanto que precisei me apoiar na parede. Geraldo me abraçou em silêncio, deixando que eu chorasse todas as lágrimas que tinha segurado. Aquela visita foi só o começo. Nas semanas seguintes recebi ligações, mensagens, visitas de vizinhos preocupados, enviados por meus filhos. A irmã de igreja da Márcia apareceu um dia, Bíblia na mão, para me falar sobre o pecado e a perdição. O padre da paróquia que eu frequentava veio com um discurso sobre a santidade do matrimônio, mesmo depois da morte. A cada nova tentativa, eu ficava mais forte na minha decisão. Geraldo e eu construíamos nossa rotina, nosso pequeno mundo a 2. Pessoas do centro de convivência que realmente se importavam comigo vinham nos visitar,
trazendo bolos, conversas e apoio. Judith foi a primeira a aparecer com um bolo de fubá e um abraço apertado. Estou orgulhosa de você, Conceição. Ela disse segurando minhas mãos. Não é qualquer um que tem coragem de recomeçar na nossa idade. Com o tempo, alguns amigos se afastaram, incomodados com minha escolha. Outros se aproximaram, inspirados pela minha coragem. Uma vizinha de 65 anos, viúva há 5, me confidenciou que também tinha conhecido alguém, mas não tinha coragem de assumir. E depois de ver você, Conceição, comecei a pensar que talvez não seja tarde demais para mim também. Ela disse, os olhos brilhando de esperança. No centro de convivência, criamos um pequeno grupo de mulheres maduras que se reuniam para conversar sobre vida, amor e recomeços. Éramos 5 no início, depois 10, depois 15. Mulheres que tinham histórias para contar, sonhos ainda vivos, medos a superar. Enquanto isso, a relação com meus filhos piorava. Luísa foi a primeira a tentar um meio-termo, ligando ocasionalmente para saber como eu estava. Mas Márcia e Antônio mantinham o bloqueio. Os netos, influenciados pelos pais, também se afastaram. Aquilo doía mais que tudo. Numa tarde de agosto, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Renato, meu neto mais velho, filho da Márcia. Sempre tínhamos sido próximos. Ele vinha passar as férias comigo em Pyumri, quando era pequeno. Vó, ele disse, a voz embargada do outro lado da linha. Preciso falar com a senhora, mas não conte para minha mãe. Marcamos de nos encontrar numa padaria perto da faculdade onde ele estudava. Quando cheguei, ele já estava lá, um rapaz de 20 anos, alto e magro, com os olhos do antenor. Vó, eu precisava dizer. Ele começou segurando o copo de suco com força. Eu entendo a senhora e respeito sua escolha. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. De todos os meus familiares, era do meu neto que vinha o primeiro gesto de compreensão. Por que, meu filho? Perguntei emocionada. Porque eu sei como é ser julgado por quem você ama. Ele respondeu, os olhos baixos. Eu também tenho um segredo que não consigo contar para minha mãe. Tenho medo da reação dela, do que ela vai pensar, do que os outros vão dizer. Segurou minha mão com força. Eu sou gay, vó. Tenho um namorado há quase 1 ano. Ninguém da família sabe. Naquele momento, entendi por que ele tinha sido o único a me procurar. Também vivia escondido. Também tinha medo do julgamento. Também conhecia a dor de não poder ser quem realmente era. Abracei meu neto com todo o amor que tinha no coração. Você é perfeito exatamente como é, meu filho. Disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. E merece ser feliz, sem esconder quem você ama. Ele chorou nos meus braços como quando era pequeno e se machucava brincando no quintal de Pyumri. Mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de alívio, de aceitação, de pertencimento. A avó me ajuda a contar para minha mãe? Ele pediu, enxugando o rosto. Ajudo, meu filho. E seja qual for a reação dela, você sempre terá um lugar comigo. Aquele encontro me deu uma nova perspectiva. Não era só por mim que eu estava lutando. Era por todas as pessoas que, por medo ou vergonha, se escondiam, negavam sua própria felicidade, viviam pela aprovação dos outros. Nossa luta tinha apenas começado, e seria muito mais difícil e dolorosa do que eu poderia imaginar. Mas agora, eu tinha ainda mais certeza de que estava no caminho certo. A vida tem dessas ironias que a gente só entende depois de muito tempo. Tudo o que meus filhos temiam, o escândalo, a vergonha, o julgamento dos outros, acabou se transformando em algo completamente diferente do que imaginavam. Renato, meu neto, cumpriu a promessa de contar sua verdade para Márcia. Escolheu uma noite de domingo durante o jantar da família.
Lembro-me de estar em casa com Geraldo quando o celular tocou. Era Renato, ofegante, me contando tudo. Ela me abraçou, vó, ele disse, a voz trêmula de emoção. Chorou. Disse que me ama, não importa o que eu seja. Naquele momento percebi que a verdade tem um poder de transformação que nenhum julgamento consegue bloquear. A mesma Márcia que tinha me condenado por encontrar amor aos 70 anos, agora abraçava o filho por sua verdade. Semanas depois, Renato me visitou com seu namorado, Eduardo. Um rapaz de olhos verdes, professor de história, que me lembrou muito o Geraldo em sua doçura e respeito. Sentamos os 4 na sala tomando café, como se aquele encontro fosse a coisa mais natural do mundo. Vocês são um casal lindo, disse para Renato e Eduardo, vendo como se olhavam. Geraldo segurava minha mão, sorrindo. Foi Eduardo quem primeiro perguntou sobre minha história com Geraldo. Ouvi atentamente quando ele disse: "É incrível como a senhora encontrou coragem de recomeçar." "Coragem não", respondi. "Necessidade de ser feliz. Diferença grande." Luísa foi a primeira dos meus filhos a fazer um movimento de aproximação. Uma ligação tímida, perguntando como eu estava. Depois, um almoço discreto num restaurante perto do meu novo apartamento. Aos poucos, fomos reconstruindo um diálogo. Antônio demorou mais. Homem tradicional, criado com valores muito rígidos, custou a aceitar minha nova vida. Mas o exemplo de Renato o fez repensar muitas coisas. Um dia, apareceu sozinho, sem avisar. "Vim me desculpar, mãe", disse, os olhos marejados. "A gente julga demais e entende de menos." Márcia foi a última. Nossa reconciliação veio de um jeito inesperado. Um diagnóstico de câncer no seio, algo que ela sempre temeu. Fui a primeira pessoa que ela chamou, depois do marido. Estava no hospital quando precisou fazer a primeira cirurgia. "Me perdoa por ter julgado sua felicidade", ela disse, apertando minha mão antes de entrar no centro cirúrgico. Respondi com um beijo em sua testa. "Você é minha filha. Sempre." O tempo foi nosso maior aliado. As feridas foram cicatrizando, não como uma cicatriz que marca, mas como uma que restaura. Meus netos, antes distantes, começaram a me visitar. Viam em mim e em Geraldo um exemplo de que o amor não tem idade. Geraldo continuou sendo meu companheiro, meu amigo, meu amor. Não era um romance de novela, mas algo muito mais profundo. Éramos 2 adultos que tinham encontrado cumplicidade, carinho e respeito. "Sabe de uma coisa?" ele me disse numa noite estrelada, sentados na sacada do apartamento. "A vida a gente só entende olhando para trás. E o que a gente vê quando... Olha?" perguntei. "Que vale a pena ser corajoso", respondeu. Hoje, aos 78 anos, posso dizer que fui feliz. Não do jeito que esperavam que eu fosse, mas do meu próprio jeito. Quebrei regras não por rebeldia, mas por necessidade de ser inteira. Meu legado não será de uma senhora comportada e quieta. Será de uma mulher que escolheu ser feliz, mesmo quando todos diziam que era impossível. E a vida, meus amigos, sempre encontra um jeito de nos surpreender. E aí, meu filho, minha filha. Chegamos ao fim da minha história. Uma história que não é só minha, mas de tantas mulheres que foram silenciadas, julgadas, mas que um dia decidiram gritar: "Eu mereço ser feliz." Se essa narrativa tocou seu coração, se te emocionou ou te fez refletir sobre amor, liberdade e coragem, imagina quantas outras histórias incríveis estão esperando para serem contadas? No próximo vídeo, preparei algo especial que vai te fazer chorar, sorrir e, principalmente, entender que a vida sempre nos reserva surpresas, mesmo quando achamos que tudo já acabou. Aqui na tela aparece mais uma história emocionante.
Enquanto não chega o próximo vídeo, me conte nos comentários de qual cidade está assistindo minha história. Um beijo grande no seu coração, da sua amiga Conceição. Até a próxima!